A composição da atmosfera contribui para a cor azul da Terra. Além disso, cerca de 3/4 da superfície terrestre são cobertos por água, substância que tem cor azul quando observada em grande volume. Costuma-se dizer por isso que a Terra é o planeta Água. A água não é só a substância mais abundante no meio ambiente, ela representa cerca de 75% da substância que compõe o corpo dos seres vivos. A quantidade de água pode variar entre indivíduos de espécies diferentes. Nas medusas ou águas-vivas, por exemplo, o teor de água é cerca de 98% da massa do corpo. Pode variar também entre indivíduos de mesma espécie, em função de fatores como idade, sexo e estado fisiológico. Em geral, indivíduos jovens têm maior quantidade de água do que indivíduos adultos da mesma espécie. Um recém-nascido da espécie humana tem em média 80% da massa do seu corpo em água, enquanto um adulto idoso esse valor cai para cerca de 60%. Em um mesmo indivíduo, numa mesma etapa do seu desenvolvimento, o teor de água pode variar de tecido para tecido ou de órgão para órgão, em função do tipo de tecido ou órgão e de sua atividade metabólica. Tecidos ou órgãos com maior atividade metabólica têm maior quantidade de água que tecidos ou órgãos com menor quantidade metabólica. Em um homem adulto, o teor de água do encéfalo corresponde a cerca de 90%, o dos músculos corresponde a cerca de 83% e dos ossos a cerca de 25%. Os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta originaram-se nos mares primitivos, portanto, na água. Nesse ambiente aquático, permaneceram por 3 bilhões de anos antes que ocuparem a Terra. Mesmo assim, todos os seres vivos aquáticos ou terrestres dependem de água para sobreviver. O surgimento e a manutenção da vida em nosso planeta estão associados à água. Regiões não poluídas, onde a água é abundante, são geralmente ricas em seres vivos. Nas regiões tropicais, por exemplo, onde chove muito e os rios são abundantes, formam-se densas florestas com grande diversidade e quantidade de seres vivos. Já nos desertos, onde praticamente não há água, a diversidade de seres vivos é menor. Vejamos então algumas informações sobre a molécula de água. A fórmula química da água é H2O, pois cada uma de suas moléculas é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A disposição desses átomos não é linear, ela forma um ângulo como representado a seguir, ou um ângulo de 104 graus. Essa disposição estabelece na molécula uma zona positiva de um lado e uma negativa do lado oposto. Moléculas que apresentam zonas positivas e negativas são chamadas moléculas polares. A água é, portanto, uma molécula polar. Moléculas que não têm essa polaridade são chamadas moléculas apolares. Os lipídios, gorduras, óleos e ceras são exemplos de substâncias formadas por moléculas apolares. Pontes de hidrogênio. Em função da disposição de seus átomos e de sua polaridade, cada molécula de água tende a se unir a outras 4, por atração entre cargas elétricas opostas. O hidrogênio positivo de uma molécula é atraído pelo oxigênio negativo de outra molécula. Nesses pontos de contato, estabelece-se uma ligação fraca denominada ponte de hidrogênio. As propriedades particulares da água estão relacionadas a essas pontes de hidrogênio, que ordenam as moléculas de modo bem estruturado. Propriedades da água. Vejamos a primeira: coesão e adesão. Cada uma das pontes de hidrogênio é uma ligação fraca que se desfaz facilmente, mas, enquanto uma ponte se desfaz, outra se forma, de modo que as moléculas de água ficam fortemente unidas, mantendo a água fluida e estável nas condições normais de temperatura e pressão. Essa forte atração entre as moléculas de água é denominada coesão. A coesão entre as moléculas de água no estado líquido é responsável por sua alta tensão superficial. Fica fácil entender o que é tensão superficial ao observarmos uma gota caindo de uma torneira. A gota se forma por causa da forte coesão entre as moléculas de água
e seu contorno é mantido graças à alta tensão superficial. É também devido à tensão superficial que alguns animais são capazes de pousar e mesmo andar sobre a água sem afundar. As moléculas de água tendem a se unir também a outras moléculas polares, atração que é denominada adesão. É fácil entender o que é adesão quando mergulhamos a roupa na água. A roupa fica molhada. Isso ocorre porque as moléculas de água ficam aderidas às moléculas do tecido da roupa, que são principalmente polares. A água não adere a moléculas apolares, como as de gordura, óleo e cera, que são lipídios. Por isso, a água não molha superfícies enceradas, forma gotículas sobre elas. Portanto, revendo os conceitos: coesão, atração das moléculas de água entre si; adesão, atração entre moléculas de água e de outras substâncias polares. Então é isso aí. Vejamos agora o que significa capilaridade, uma outra propriedade da água. Capilaridade. A coesão e a adesão são responsáveis por outra importante propriedade da água, a capilaridade. Para entender o que é capilaridade, observe o seguinte experimento. Capilaridade. Quanto mais fino é o tubo, mais a água sobe. Isso ocorre porque, quanto menor a superfície de água dentro do tubo, mais a força de adesão-coesão vence a força da gravidade. Os tubos finos, nos quais ocorre o fenômeno da capilaridade, são chamados capilares, por lembrarem a espessura de um fio de cabelo. Daí decorre também o nome do fenômeno descrito capilaridade, por ocorrerem capilares. A capilaridade ocorre com líquidos. Vamos considerar aqui o exemplo da água. Devido à propriedade de adesão, a água adere à superfície interna dos capilares e tendem a subir. Assim, as primeiras moléculas puxam as demais, pois elas estão firmemente unidas por coesão. Como essas forças são maiores que a força da gravidade atuante sobre a superfície da água dentro dos capilares, fazem com que a água suba. Graças à capilaridade, as plantas conseguem transportar até as folhas a água que retiram do solo. Os finos vasos condutores de seiva são verdadeiros capilares. A água tem grande poder de dissolução, sendo considerada o dissolvente ou solvente universal. Essa propriedade está relacionada com a polaridade da molécula de água e seu grande poder de adesão. Quando moléculas polares entram em contato com a água, ela tem a tendência de se envolver às moléculas do soluto, separando-as. Além de dissolver moléculas orgânicas polares, a água também é um excelente solvente para sais, como o sal comum de cozinha. As moléculas de água aglomeram-se ao redor de cada íon, separando-os. A propriedade solvente da água é importantíssima, pois todos os reagentes químicos contidos nas células estão dissolvidos em água, e todas as reações químicas celulares ocorrem em meio aquoso. As substâncias que se dissolvem na água são chamadas hidrofílicas, e as que não se dissolvem na água são chamadas hidrofóbicas. As substâncias hidrofóbicas são apolares, ou seja, suas moléculas não possuem regiões positivas e outra negativa. Por isso, não se dissolvem na água. As gorduras são exemplos dessas substâncias. Outra propriedade da água: calor específico. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau centígrados a temperatura de 1 grama dessa substância. Quanto maior for a quantidade de calor necessária, maior será o calor específico da substância. Dentre os líquidos, o calor específico da água só é menor que o da amônia. O alto calor específico da água decorre das pontes de hidrogênio que unem suas moléculas e são responsáveis por seu grande poder de coesão. Com isso, há necessidade de grande quantidade de calor para romper um número suficiente de pontos de hidrogênio que permita a movimentação maior e mais livre das moléculas de água, liberando energia suficiente para aumentar a temperatura. Graças a seu alto calor específico, a água apresenta temperatura constante por mais tempo em relação à maioria das substâncias.
Em função dessa propriedade da água, a temperatura mantém-se equilibrada dentro da célula, sem variações bruscas que afetariam o metabolismo celular. Isso é importante, pois as reações químicas celulares ocorrem num intervalo pequeno de temperatura. O calor de vaporização. Para que ocorra vaporização, ou seja, para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor, há necessidade de certa quantidade de calor. Essa quantidade de calor é conhecida por calor de vaporização. No caso da água, em função das pontes de hidrogênio e da coesão que elas provocam, é necessária uma quantidade de calor relativamente grande para que uma molécula de água se desprenda das demais, provocando o processo de vaporização. Portanto, o calor de vaporização da água é alto. Sendo assim, na evaporação, a água consome grande quantidade de calor das superfícies com as quais está em contato, fazendo com que elas se resfriem. Portanto, um dos principais mecanismos de redução da temperatura corpórea, importantíssimo para evitar o superaquecimento, consiste na vaporização de líquidos através da superfície dos corpos dos seres vivos. Por causa do alto calor de vaporização da água, a evaporação do suor resfria a superfície do nosso corpo. Então aí, um breve exemplo de vaporização. Uma outra propriedade da água é a solidificação. A solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que ela ocorra, é necessário haver liberação de calor das substâncias. Para que a água se torne gelo, é preciso submetê-la a temperaturas abaixo de 0 graus por algum tempo. Quando colocamos a água no congelador, ela não se transforma em gelo imediatamente. Essa característica é muito importante para a vida na Terra. Se a água congelasse em temperaturas mais elevadas, os seres vivos morreriam, pois a água presente em suas células congelaria facilmente, formando cristais de gelo que perfurariam as estruturas celulares. Congelamento de células vivas. Atualmente, é possível preservar células vivas congeladas de modo que, depois de descongelados, continuem a funcionar normalmente. Isso se deve ao uso de técnicas especiais que submetem as células a temperaturas extremamente baixas, cerca de 260 graus negativos em nitrogênio líquido. Essa técnica de congelamento rápido impede a formação de cristais de gelo, não ocorrendo assim a destruição da célula. Então é isso aí, um exemplo curioso. Espero que vocês tenham entendido e aprendido um pouco mais sobre água nessa TLA.